Efésios. Assunto conhecido, mas vamos reviver a palavra. Efésios capítulo 2. Amém. Todos acharam? Amém. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, glória a Deus por isso, né? Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou. Essa palavra vivificar significa dar a vida novamente. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar, descansar, ter paz, para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Não vem das obras, mas nós fomos criados em Cristo Jesus, olha, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Amém. Às vezes, irmãos, as pessoas se justificam dizendo que vivemos na graça, que não precisamos praticar nada. É uma contradição, porque graça tem sido mal compreendida. Ontem eu estava vendo um documentário dos adventistas e mandei para um dos irmãos. Eles têm uma opinião, uma visão bem diferente, como muitos outros, a respeito da graça. Ainda que eles explicam que no tempo do Martinho Lutero, no tempo da Inquisição, o Deus que era apresentado era um Deus vingativo, em que a pessoa tinha que praticar um monte de coisa para ser salvo, tinha que comprar indulgência, tinha que comprar amuletos e um monte de coisa para se aliviar-se dos anos no purgatório. Esse purgatório, essa doutrina criada pelo catolicismo a fim de se enriquecer. Mas a explicação, na verdade, é muito fraca a respeito da graça. Parece que a graça é uma manifestação de Deus que resolve tudo na sua vida e você não precisa fazer mais nada. Mas nós temos lido aqui, no versículo 11, se vocês quiserem ler depois, para vocês entenderem, Jesus veio pelo poder vindo dele, através da sua morte. Ele veio para fazer isso. Ele morreu para que através da sua morte nós recebêssemos poder transformador, poder que nos faz obedecer algumas coisas da lei, por exemplo, que ainda está de pé. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra, te vá bem. As pessoas faziam isso achando que poderiam alcançar alguma coisa de Deus. Paulo está explicando aqui, não é fazendo isso que eu vou alcançar a salvação. Eu recebi condições de Cristo Jesus pela sua morte, para eu poder fazer isso. As boas obras, na verdade, irmãos, é quando nós servimos ao Senhor com amor. Porque o amor manifestado em nosso coração é uma prova de que a graça está fluindo. O que é então essa graça? Já temos explicado para os irmãos, mas tem muitas pessoas precisando saber o que é graça. Graça, como nós sempre falamos, usamos um termo bem simples. Nós traduzimos por uma ferramenta, uma máquina que Deus preparou pela morte, após a morte de Jesus. Até nosso irmão estava nos fazendo a pergunta sobre o Espírito Santo. Foi necessário Jesus morrer para que o Espírito Santo viesse, porque o Espírito Santo saiu dele. O Espírito Santo traz então a tal palavra graça. Ele que traz isso para nós, é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar.
Deus opera, Deus manifesta em nós, Jesus manifesta em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo ficou encarregado então de manifestar a tal graça em nós. A graça é um favor, uma ajuda de Deus para nós sermos mais quebrantados, sermos mais obedientes. A graça não é para nos isentarmos de obedecer às obras que Deus preparou para que andássemos nela. O que o apóstolo Paulo explica é que nós não praticamos obra para ser salvo, mas recebemos graça para continuar praticando as boas obras. As boas obras, está incluído nelas também algumas leis que não foram modificadas, não foram mudadas, porque em Hebreu diz que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Como eu já expliquei, o sacerdócio era levítico, passou para a tribo de Judá, porque Jesus é da tribo de Judá. Então houve mudanças, mas nem toda a lei mudou. Tanto é que Paulo explica, a respeito da que eu já citei: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e te vá bem. Porque o filho que desonra o pai e a mãe, ele vai andar debaixo de maldição. Então, Paulo, citando isso, dá a entender que está de pé esta lei: não matarás, não cobiçarás. Tem coisas na lei, tanto cerimonial, na lei principalmente cerimonial, e algumas coisas na lei que se cumpriram na pessoa de Jesus, na sua aparição, na sua obra, como a lei do sábado. A lei do sábado era um sinal entre Deus e os israelitas, o judeu. Deus estava mostrando que um dia Ele ia dar um dia eterno, que ninguém ia precisar mais de trabalhar, nem receber, nem fazer comida, nem fazer nada, só louvar a Deus e descansar. Esse dia é o dia eterno, porque será um dia eterno. E Jesus também é o nosso sábado. Nós já entramos no sábado, já entramos no repouso, no sábado espiritual. Agora falta um outro repouso para o povo de Deus, que é a vida eterna, o dia eterno, o sábado eterno. Então, quando Jesus veio, não há mais necessidade de ficar um dia todo de sábado descansando. Ainda que o nosso sábado brasileiro não é o sábado judaico, não cai nas mesmas datas. Bom, deixe esse assunto. Então, a graça de Deus foi concedida para nós sentirmos vontade, sentirmos amor de obedecer, não fazer como quem está juntando mérito para alcançar a vida eterna. A vida eterna é dada gratuitamente pela fé, mas é uma fé perfeita, acompanhada de atitudes e de obediência e de obra. A fé somente na mente ou no sentimento é parecida com a fé que os demônios têm também, pois o mesmo Tiago diz que os demônios creem e estremecem. Fé é acreditar em Jesus e acreditar em Deus, o qual eu não vejo. Então, se eu acredito nele, eu acredito na sua palavra. E se eu acredito na sua palavra, a minha fé perfeita me leva, me constrange a praticar por amor, não para alcançar salvação. Mas a questão é que todo o salvo, todo o escolhido, ele é levado pela graça a praticar e obedecer. Aleluia! Essa é uma realidade, e que muitos estão fugindo disso, estão confusos, achando que podem andar como o mundo. Tem irmãos, não sei se é irmão, se é primo, se é vizinho, estão falando da palavra de Deus com os cabelos todos estranhos, enrolados deste tamanho, mas mulheres estranhas, com toda a ousadia, falando da palavra e se comportando como o mundo, com uma visão corrompida, porque a Escritura diz no livro de Malaquias: outra vez haverá diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Essa diferença em todos os aspectos, porque Pedro diz: sede santo, sede limpo, sede separado, em toda a vossa maneira de viver, em toda maneira. A nossa maneira tem que ser uma maneira santa, bíblica, com doutrina.
Mas se a pessoa se sente debaixo de jugo quando algum pastor ensina algo como eu estou falando, então essa pessoa está vivendo debaixo da lei, porque ela não tem a graça para entender, obedecer e fazer por amor. Porque quem ama não tem dificuldade de obedecer. É verdade. Tem crentes que falam que Jesus disse que ama, mas estão vivendo debaixo do jugo. Jugo humano, porque ele mesmo está sem graça. A mesma obediência à palavra de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra de uma vez. Esta mesma palavra pode se tornar um jugo, e ela pode se tornar simplesmente uma obediência da graça. Depende em que condição você se encontra, na carne ou no Espírito. Porque o apóstolo também pelo Espírito Santo diz em Romanos 8 que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então quando eu ando em Espírito, eu obedeço pela graça, pois o Espírito Santo me traz esta graça, esta condição, Amém, esta paz, esta glória, fé perfeita. Me levanta a obediência por amor. Se eu não ando mais sem camisa, eu faço porque o Espírito me tocou, a graça me encheu. Se eu não falo mais piadinha e brincadeira, porque eu não sou pastor de brincadeira em internet, em lugar nenhum, é porque o Espírito Santo me fez sentir, me fez saber, me fez entender. Essa graça me fez entender. Aleluia. O poder do Espírito Santo me fez entender. Amém. Que a palavra do Senhor diz, não é? Nem se nomeie no meio de vós essas coisas, chocarrice, minimice, essas coisas não se nomeiam. Nós somos santos, nós somos homens e mulheres de Deus, cheios da graça, Glória a Deus. cheios da condição, cheios do poder para obedecer. Isso é graça. Amém, Pai. Como nós já comparamos, a lei é como alguém lá no seu trabalho, na lavoura. No início nem enxada tinha, né? Eu acho que Adão fazia com um pedaço de pau uma pedra, né? Não sei. Porque a fundição começou dos descendentes dele depois, né? Mas imaginamos assim, um tempo mais adiante já tinha assim uma enxada, alguma coisa. O homem então arava a terra na enxada. Depois veio a ideia, botar um animal para puxar, não é? E com um arado. Mas isso era muito penoso. Era muito dificultoso. Então, depois de alguns anos para cá, uns 300 anos, não sei, a ciência deu um salto e construíram então um trator. Arados, puxado por tratores. Tratores, hoje nós temos tratores possantes, que puxam arados largos, que vai derrubando a terra, vai fazendo aquilo. Então vamos comparar esse trator com graça. O mesmo trabalho continua sendo feito, só de uma maneira mais tranquila, com mais paz, com mais desenvolvimento. Graça é isso, é o trator que veio para a tua mão e substituiu a tua velha, antiga enxadinha, ou teu arado puxado pelo boi ou pelo cavalo. Graça é isso, é um trator, é uma máquina possante, mas você tem que dirigir. Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que praticar. O mesmo texto que fala aqui, pela graça sois salvos, não vem das obras, diz que nós fomos salvos por esta graça, preparado como feitura de Deus, para as boas obras em Cristo Jesus. Mas então, que obras são essas? Ora, inclui toda aquela que ainda é aprovada pelo Senhor da lei e as obras em Cristo Jesus, que é principalmente o amor, não é? Quem ama perdoa, não é, irmãos? Não fica resmungando, não fica lembrando o pecado de que alguém pecou. Irmãos, eu sou uma pessoa assim. Deus me fez uma mudança, né, em mim. Ele me fez assim. De uns tempos, eu não sei quantos anos tem isso, mas às vezes as pessoas me fazem coisas malcriações, eu fico na hora assim um pouco zangado. Passa os dias, aquilo acaba. Talvez, às vezes, no mesmo dia aquilo acaba, porque eu não fico pensando só na pessoa, fico pensando no que o diabo está fazendo. Então aí eu consigo o quê? Me ver assim fora, me ver livre do problema. Porque quando a nossa mente visualiza, sente, fica pensando no indivíduo, na ofensa,
da pessoa, né, da carne, do sangue daquela pessoa, nós temos uma dificuldade muito grande. Mas o que que faz isso? É a graça de Deus que faz nós mudar de pensamento, né? E vamos lutando para que o nosso coração, nosso sentimento não se corrompa. Porque é muito fácil uma pessoa que não tem a graça ou não exercita a graça, não pega o trator para ir trabalhar, sabe, continua na enxadinha. É muito fácil dessa pessoa, né, ficar zangada e sua alma contaminada quando alguém lhe ofende. Mas quando nós temos a graça de Deus, nós vamos usar o trator, né? Vamos usar a graça, vamos usar o poder do Espírito. Vamos começar em oração, combatendo, para que aquela perturbação do diabo, aquelas acusações, aqueles dardos inflamados que vêm surgindo em nossas mentes, sejam apagados, sejam defendidos com o escudo da fé. Graça é isso, é condições, poder que recebemos, renovador, transformador, que nos leva a vencer. É tudo dado pelo poder do Espírito Santo. É Ele que opera todas essas coisas. Ele que dá condições, nos faz lembrar, nos consola, nos conforta, traz a mensagem, nos usa novamente e nos leva. Às vezes estamos feridos, mas estamos caminhando. Isso é graça. Graça é um poder que te faz vencer mesmo com dor. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, pediu a Deus que lhe curassem aquele espinho na sua carne. Segundo o livro de Gálatas, ele escreve que se fosse possível, os galos arrancavam os olhos deles e colocavam em Paulo, porque era uma tribulação. Então, o que se entende pela Escritura é o espinho estava nos olhos, alguma dor, não tinha óculos, né? Não tinha grau naquela época, né? Então ele sentia alguma dor, alguma coisa, devido à visão que ele teve. Deus deixou uma sequela para um propósito futuro, para que ele não se ensoberbecesse. Então, clamando ao Senhor por 3 vezes, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Veja que Deus não tirou a dor, mas como ele conseguiu continuar servindo a Deus, pregando com aquela dor? O amor, por A graça. A graça. A condição que o Espírito Santo impulsionava ele. Aquilo doía, mas ele continuava. Aquilo ele perturbava, mas ele estava lá, levando a palavra, anunciando. Muitas e muitas vezes eu mesmo já anunciei a palavra com dor, como alguns irmãos e irmãs aqui têm também essa experiência. A dor, né, latejando, é dor no braço e aqui. Muitas vezes eu tive aqui aquilo latejando. Minhas mãos dormentes. Eu estou tocando instrumento aqui, daqui a pouco aquela dormência que chega a doer, eu tenho que largar a guitarra um pouquinho, fazer um pouquinho assim para o sangue correr e vir e continuo tocando. E assim vai. Glória ao Senhor Jesus. Porque se nós dermos lugar à desistência, não vamos experimentar o poder da graça fluindo em nossas vidas. Porque às vezes o ataque do diabo é aquele pensamento: você não vai conseguir, para logo. Satanás quer logo desanimar, mas quando você ultrapassa o desânimo, a dificuldade, aconteceu uma coisa triste em casa, a vontade é não ir para a igreja, ficar moado dentro de casa, é coisa errada que a pessoa faz. Isso é coisa errada, é um pecado isso, né? Muitos irmãos ainda não entenderam que quando você é atacado pelo adversário, alguém te entristeceu, vai para o culto, lá é o lugar da chama, lá é o momento em que você vai ouvir uma mensagem, uma palavra poderosa que pode romper toda a barreira. Então ficar moado em casa, lá, não vou, Deus é culpado, né? Não vou culto hoje. Não, houve um problema, Deus não é culpado, né? O aquele hino, né? Que você saiu da igreja, que mal que Deus te fez, largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivo para largar o filho de Deus. É uma verdade, né? Problemas com irmãos não devem ser motivo para nós abandonar ao Senhor Jesus, o nosso compromisso. Aleluia. Quantas vezes na vida irmãos me ofenderam? Quantas vezes eu fiquei triste porque alguém levantou palavras e calúnia, mas eu continuo caminhando, irmãos, porque aquele que está comigo me leva a caminhar. Às vezes me dá uma tristeza, me dá um desânimo, eu clamo ao Senhor e a graça continua pegando fogo, né? O motor da graça continua.
A locomotiva vai embora puxando os vagões. E assim, irmãos, que funciona. Graça é isso. Graça não é você ter uma imaginação, você está debaixo de uma proteção. Graça, pronto. Não precisa fazer mais nada. Fica numa boa, come, bebe, não jejua, não precisa jejuar. Que nada, jejua é da lei. Então, por que Paulo jejuava? Aquele que falou de graça, por que ele jejuava? Porque os discípulos que viviam debaixo da graça jejuavam. Como Jesus mesmo disse: pode estar triste, os filhos da esposa estão o noivo presente, mas dias virão que o noivo será tirado. Então, nesses dias, eles jejuarão. Então, Jesus disse que eles iam jejuar. E nós sabemos, irmãos, então, Glória a Deus. que graça simplesmente é um poder. Vamos lá. Eu me trouxe uma coisa aqui boa na mente, só para clarear, né, para quem for ouvir pela internet. Sansão tinha então perdido a força. Por quê? Ele entregou o segredo. Façamos de conta, alguém perdeu a graça. Está sem graça, né, irmão? Está sem motivo, sem alegria, suas palavras não têm força, está sem graça. Sabe aquela pessoa sem graça? Sem missão? Sabe aquela pessoa que quer pregar, que quer dar uma de pregar, ele quer fazer algo para Deus, mas sem graça, sem missão, sem poder, sem força de Sansão. Mas Sansão, arrependido depois da perda dos seus olhos, levaram-no para brincar no templo de Dagon. Ele conhecia aquele lugar, então pediu que alguém colocasse ele diante, junto das duas colunas principais que sustentavam todo o templo. E aí ele fez uma oração. Ali ele fez uma oração. Olha que ele fez a oração, mas já estava ali. Olha, sem força, sem graça, confiando que na sua humildade, na sua oração, Deus daria graça, Deus daria poder. Então ele falou: Senhor, morra eu só mais uma vez. Mas com esse suicídio, ele não estava se suicidando, porque ele fez isso para matar os inimigos. Ele ia morrer. Jesus também é a mesma coisa. Se nós fôssemos considerar que Sansão estava se suicidando, Jesus sabia que ia morrer, estava indo para o suicídio. Então, ali então o Senhor, a Bíblia diz que seu cabelo já estava crescendo, né? O Espírito Santo se apossou dele. A graça se apossou dele. A graça se apossou, então ele conseguiu derrubar, e aquelas colunas começaram a balançar, e os templos todos estavam em cima, tinha muita gente assistindo lá de cima. Aquilo caiu tudo e matou muita gente. Aleluia. Ele morreu, mas matou mais gente na sua morte do que na vida. Assim Jesus também. Na sua morte ele conquistou muito mais, derrotou mais o inimigo do que enquanto estava vivo. Porque na sua morte foi dado o Espírito Santo, e o Espírito Santo é esse trator que está continuando a dispensar força, poder e até força física, porque já aconteceu isso comigo. Isso é graça. Isso é graça. É o poder administrado pelo Espírito Santo que flui a todo o que crê e o leva a praticar as boas obras em Cristo Jesus. Graça é isso. É um motor, é um trator, é um poder. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: mas a todos o quanto receberam, aqueles que receberam Jesus, também receberam algo, não é? Foi-lhes dado poder de serem transformados, feitos ou transformados, fabricados, como aqui, nós lemos aqui, filhos de Deus, né? Porque somos feitura, feito. Nós somos feitos como Ele, depois que nós cremos. Somos, porque somos feitura sua, criados, em Cristo Jesus para coisa. Então, este poder aos que creem em Jesus é o poder dispensado do Espírito Santo a nós, que nos transforma, tirando nós do cárcere da vida de servo, de escravo, de sentimentos e pecado, e nos transformando como filho de Deus. Aleluia. O homem já nasce desejando coisa da terra. Bicicleta, carrinho, né? Começa assim, bonequinha, e começa a casinha, e ele vai buscando estas coisas. São prisões da vida. Mas não pode ter, não, pastor? Pode, mas o homem nasce apegado nessas coisas. E ele cresce
se fortalecendo, sentindo a garantia dos bens que possui. Então ele precisa ser liberto dessas coisas para que ele possa ser cabeça, Senhor, para que Jesus entre na sua vida e ele passe a dominar esses sentimentos e nunca seja dominado por sentimento alheio. Então, quando recebemos o poder, mas todos quando receberam, disse lá em João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados, filhos de Deus. Bom, eu vou para as mãos de Jesus, agora Jesus me enche de poder, esse poder renovador, transformador, consolador, poder que dispensa em mim revelações, profecias, santidade, amor, perdão, tranquilidade, paz, longanimidade, são coisas que fluem pela graça. Isso tudo é uma simples graça, e é um favor que Deus nos fez, de dar ferramenta para nós continuar o trabalho. Amém. Porque trabalhar na enxada não é fácil não, né? Prefiro o trator. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.